A história começa com alguém falando que em 10 anos a Federação do Reino do Leste vai cair. E para evitar isso, ele tem que se tornar o chefe principal. Ele explica que na vida passada ele era um escravo corporativo que trabalhava 78 horas por semana, que dá mais ou menos umas 13 horas se você trabalhar no 6 por 1. Até que um certo dia ele possuiu o corpo de um nobre no mundo de fantasia. Isso até seria algo bom, mas naquele mundo ele é analfabeto sem poder algum. Mas nem tudo é ruim, porque ele tem de tudo, desde comida boa, uma vida tranquila, até mesmo empregadas que dão banho nele. Ô, maldito, que vida boa! E enquanto ele tomava banho, a empregada fala que seus outros irmãos chegaram no dia seguinte. Então ela pede para ele dormir cedo. Mas depois dessa pergunta, quem? Ela fala que os jovens mestres Léo e Tony Palácio. Ela pergunta o motivo dele perguntar assim, porque tá parecendo que ele nem mesmo sabe quem é sua família. Mas o Prata ele tá ouvindo, ele apenas foca no sobrenome Palácio, já que ele já tinha escutado isso antes, e ele coloca a cachorra pra pensar. Quando ele se lembra, ele enfia a cabeça na água e grita, perguntando se ele está em psicodélia. E ele explica que isso é um RPG de turnos. Isso não é importante, e sim que toda vez que os 5 pecados aparecem, a nobreza, o reino e todo mundo começa a perecer. E dentre essas coisas que vão desaparecer está a Casa Palácio. Eles nem ao menos têm uma boa reputação no jogo, porque eles são somente uma família de arruaceiros que aparecem em uma missão secundária. E o Prata se prostra enquanto fala que a família Palácio são os primeiros a serem atacados pelos pecados. Ele é o vilão de terceira categoria, o filho mais novo de sua família, que se chama Alan Palácio. E à noite, quando tá deitadão na cama, ele pede pra, por favor, voltar a ser um escravo corporativo que trabalha 12 horas por dia. Ele se questiona do que adianta viver uma vida luxuosa se ele vai ir de base em 10 anos. Isso é pior que 6 meses de salário atrasado. E reclama que além de estar em uma família condenada, ele ainda por cima não tem poder algum. Mas ele se questiona sobre isso, já que ele tem o poder de saber tudo o que vai acontecer em breve. E ele fala que tem que remover o que vai fazer do mundo desaparecer. E para isso ele vai ter que mudar o futuro dos 5 pecados. Ele vai aproveitar disso ao máximo, já que naquele momento eles ainda são crianças. E alguém vai até o Prota, falando que eles resgataram os órfãos do laboratório de pesquisa com humanos. E ele termina dizendo que deixou o orfanato aos cuidados de uma garota chamada Yucha. E quem está falando é o Evan, o cavaleiro do Alan. E Prata fala que ele realmente tem um taco bom, já que todos eles são talentosos. Então Evan pergunta se isso foi um elogio, porque não dá pra saber qual é aquela expressão dele. E Prata fala que espera trabalhar mais ao lado dele. Isso enquanto força um sorriso bizarro. E o Evan fala que não vai se acostumar com isso tão cedo. E pensa que o Prata costumava ser muito óbvio quanto às suas emoções. Mas ele decide ignorar esses pensamentos e apenas agradece o Prota pelo elogio. E Halsuder fala que o Evan é um personagem raro no jogo, porque ele sempre é honesto e fiel, mesmo com todas as traições. Então o Evan corta a brisa do Prota pra falar que aquela garota Yucha não é uma criança normal. E ele fala isso mesmo tendo sido mercenário por tantos anos. Ela era forte o suficiente pra ele não ter tido um motivo dela ter sido presa. Ele questiona o Prota no motivo dele não trazer ela pra lá, já que manter ela no orfanato não vai ajudar em nada. E o Prota responde que o Evan pode estar certo, mas na sua cabeça ele fala que pode até parecer que ele tá negligenciando ela, mas deixar ela lá faz parte do seu plano, já que ela é uma anã humana que fez um pacto com um ser de outro mundo para obter poder. Ela vai usar esse poder para virar a fúria dos 5 pecados, assim levando de arrasta centenas de milhares de pessoas. Mas se ela crescer em paz, ela não vai se tornando um pecado. E ele comemora, pensando que acabou de se livrar de uma bomba, e tudo que ele precisa agora é de uma simples desculpinha. Então ele apenas liga o modo sério e fala pro Evan que ainda não é o momento de trazer ela pra lá. E por enquanto, tudo que ele tem que fazer é garantir que ninguém descubra sobre isso e investir neles. E o Prota manda ele entregar aquela carta para Yucha. E o Evan questiona se aquilo é algo importante, no que o Prota apenas responde que não, aquilo é sobre ver como ela está, já que ela passou por muita coisa. Então o Evan sai de lá, dizendo que vai garantir que essa carta chegue a ela. E sozinho em sua sala, o Alan fala que não sabia o que poderia acalmar ela. E o real propósito daquela carta é para usar frases que ele ouviu dezenas de vezes, já que aquele é um feitiço que deveria ser usado para acalmar o pegado da fúria. Mas no jogo não dá certo porque já é muito tarde. Então ele espera que naquele momento não seja tarde demais. Ele para de pensar nela, dizendo que agora que já conseguiu um, ele provavelmente deveria ir atrás dos outros. E sim, ele tá falando de órfãos, o bicho tá achando que não é que nem uma feira. Ele vai lá e fala assim, eu quero esse daqui, eu pegar esse, esse e esse. Ele fala pra si mesmo que a ideia de se tornar amigo de alguém apenas com aquela carta é ridículo. Mas talvez funcione, já que eles adoram algum deus de outro mundo como se fossem lunáticos. E com a Yucha, vemos o Evan observando ela lendo a carta, enquanto pensa que ela tem uma mana bizarra. E ela é uma criança estranha, já que parece que não tem emoções. Só que ela corta essa brisa, perguntando se foi mesmo o Sr. Alan que mandou aquela carta. E se sim, por que ele não quer ela ao seu lado?
É, Pratinha, pode fazer, isso aí é das doidas. Isso faz o Evan se trancar todo, porque aquele nível de mana é ridículo. Então ele começa a pensar numa forma de não ir de vala ali. Ele se lembra do que o Piotr havia dito, e fala pra ela que o Sr. Alan tinha dito que ele não é a hora. Ela fala que entendeu, e abraça a carta, dizendo que aquilo é uma promessa que apenas ela e o Messi entenderiam. E ele entendeu o que ele quis dizer. Eu não tenho o que comentar aqui. E ela já fica toda malucona em contraste com a lua. E se você não entendeu, relaxa que é na mesma. E o próximo capítulo inicia com Alan procurando pistas sobre o ter sido o boss do jogo. Até que o Evan chega lá, falando que eles resgataram a segunda criança. E o Peter pergunta se ele tratou ele bem. E quando o Evan ia responder, alguém chega chutando a porta e quebrando tudo. E esse era o segundo filho da família Palatio, o Tônio, que já vai pentelhar o Prota, perguntando por que o analfabeto lixo imundo tá segurando um livro. Mas como o Prota não respondeu, ele chega mais pertinho pra ameaçar o nosso herói, que apenas pensa que esse maluco é chato pra cacete, e até gostaria de revidar, mas né. Então o Prota se curva para seu irmão, enquanto fala que vai sair da biblioteca. E o Tony tava lá importunando o Prota, mesmo assim, enquanto pisava na cabeça dele. Até que alguém arremessa uma faca na direção dele, enquanto fala que esses insetos são barulhentos. E quem falou isso foi o Léo, o primeiro filho da família Palatio. Então os dois irmãos mais velhos começam a discutir, enquanto o Prota sai de lá de fininho, pensando que embora o condado dos Palátios tenha acabado rapidamente no jogo, a força deles é algo que ele subestimou, e ele explica a lore da família dele, onde o Léo, vulgo Rei das Amigonas, ou Café Grandão, está lutando com seu outro irmão que comanda as coisas ilícitas da região. E ele está de lá engatinhando, enquanto pensa que vai viver feliz sendo filho inútil e fraco. Em seus aposentos, o Alan tá morto de cansaço com toda essa loucura na casa. E vendo isso, o Evan se questiona como que esse ser descobriu um mercado de servos e experimentos humanos que estavam acontecendo em outra região. Cara, ele tá perguntando basicamente como que esse animal sabe de tanta coisa. Então ele fala para o Alan que ele realmente é alguém único. Ele pergunta por que o Prota mandou a outra criança para o orfanato. Mano, essa cor desse microfone tá encorando pra caralho, velho. Porra é essa? E o Prota responde que é claro que sim, já que aquele que eles salvaram foi o segundo boss do jogo, o Deus Macallan, que depois de ter sido vendido e abusado por todo lugar que passou, acabou se tornando os 5 pecados. Vulgo o pecado da preguiça. E ele criou reinos da forma mais horrenda possível. E até mesmo foi nessa parte que muitos dos jogadores questionaram quão violento o jogo era. E embora ele tivesse essa fama de ser brutal, ele trabalhava duro para fazer as pessoas pagarem por tudo o que mereciam. E por isso ele enfatizou que ele deveria ser tratado com gentileza. Ele saiu esse pensamento extremamente longo para falar pro Evan que ele mandou a criança para o orfanato porque ainda não era a hora. Ele questiona o Prota se a carta que ele enviou para Yuchi era relacionada à segunda criança. Nossa, ele responde que pode ser que sim. Vemos que na carta ele perguntou como ela estava, e além disso, ele conta a história de como o irmão dele pisou nele. E por último, ele pergunta sobre a criança, e que era para tratar da criança bem. Então a cena é cortada para o orfanato, onde a Yutia pergunta para o garoto se aquilo são traços daquela coisa. Ele, pelo visto, foi a cabra negra que fez aquilo. Mas mesmo com tudo isso, a grande lua escolheu. E ela começa a usar uma magia, enquanto manda o moleque sentir o poder enquanto libera seu potencial. E ele estende a mão até ele, falando que caso ele seja leal, ele poderá ter sua vingança. Ela sai de lá enquanto fala que está na hora dela responder a carta com uma leve saudação. E no dia seguinte, o Evan abre a porta do quarto do Prota, totalmente desesperado, falando que o segundo irmão do Prota foi de Sekai. E no velório dele, vemos o aparentemente pai do Prota com 2 amigonas. Nosso daí pensa que sabia que essa família era conturbada, mas não ao ponto do pai trazer moças da noite para o velório do próprio filho. Mas ele volta a atenção para o corpo de seu irmão, falando que no jogo ele não morria de uma queda acidental. E vendo a expressão do primeiro irmão, ele pensa que esse maldito tá com a cara muito feliz, e pelo menos ele deveria esconder essa empolgação toda. Então a cena é cortada para um ano no futuro. Cara, essa obra tem muito time skip longo, tô ficando perdido aqui já. Nosso Lé fala que nesse ano o primeiro filho da família roubou o negócio de pozinho do irmão que foi de vala. E graças a isso o condado ficou mais pacífico. E enquanto lê uma carta, ele diz que ele e a Yuchi viraram amigos de carta. E na que ele está lendo, ela noticia o conhecimento dos outros órfãos, que eu acredito ser dos outros pecados, né? Ela termina dizendo que a lista de patrocinadores aumentou de novo. Ela se comenta com Evan que é muito bom que as pessoas estejam dispostas a ajudar um orfanato. E Evan concorda. Então ele coloca um papel na mesa, dizendo que a guia de informações conseguiu uma dica sobre aquilo que ele estava procurando. O Capeta responde com uma cara fria que é um alívio, mas por dentro ele tá todo comemorandinho que eles finalmente acharam pistas sobre o terceiro boss. Mas vamos para a norte, onde 2 caras falam que o Léo realmente é bem generoso em relação aos pagamentos. Mas enquanto eles jogam conversa fora, ambos acabam chegando em um local repleto de corpos. E pelo visto as pessoas estão sendo consoladas e obrigadas a cometerem um autocapotamento.
E vemos que quem está fazendo isso é aquele segundo pecado. E pergunta qual é o ponto deles fazendo aquilo. E aí te rebate com outra pergunta, perguntando se ele sente dó deles. Onde o Deus fala que não sente nada por eles. Afinal, aqueles malditos usavam pessoas para criar drogas. A questão é que ele não sabe como isso vai ajudar na vingança dele. E ela fala que é claro, já que aquela é uma fase onde eles vão criar um espaço em retorno ao mestre. E como eles poderiam deixar aquele local sujo para quando ele chegar lá? Deus fala que entendeu. Então Yucha começa a usar seus poderes enquanto fala que tudo vai acontecer de acordo com a vontade do mestre. Eles da lua índigo serão suas espadas. E vemos que ela deixa uma lua marcada no chão. E depois de mais um time skip, o Prata fala que já está trocando cartas com a Yucha há 2 anos. Então ele reclama em voz alta, perguntando onde aquele doido está. E falando no diabo, Eva aparece lá. Sendo que a quinta criança já havia sido mandada para o orfanato. Ela toda fica emocionada com a notícia, já que agora ele pode ser vagabundo em paz. E começa a dar comida para o Eva, enquanto pensa que a terceira criança foi mais difícil de se achar. Mas usando seu conhecimento sobre o futuro e a mão escrava do Evan, tudo acabou bem. Ele começa a jogar comida para cima, enquanto o Evan pula nela que nem um cachorro. Ele fala que seu escravo pessoal pode descansar. Ele cai no chão agradecido que não vai ter mais que correr para lá e para cá procurando o órfão. Então ele pergunta para o Alan se ele não está feliz. No que ela só responde que está muito feliz, olha o sorrisão no rosto dele. E um tempo depois, ele estava deitando na grama e fala novamente sobre a lore do jogo, e que os pecados só virão seres brutais devido ao seu passado horrível. Ele queria salvar eles antes de serem traumatizados, mas a chance disso acontecer era muito baixa, e estava até mesmo com medo de não dar certo. Então ele pergunta ao Eva sobre o orfanato das crianças, e responde que está tudo indo bem. Então ele entrega a carta da Yucha, enquanto fala que quando ele chegar, eles pareciam bonecas sem vida. Mas agora elas parecem ser iluminadas. E enquanto abre a carta, o Prata pensa que não sabia que cabelo branco ia ser tão bom cuidando dos outros. E vemos que na carta ela fala que todos estão bem. E não tem que se preocupar com eles, já que eles estão saindo muito bem. Nosso daí pensa que é bom saber que eles estão crescendo bem. Então Eva corta o pensamento dele e pergunta quando ele irá visitar elas, já que ele sempre fala isso. E Nosso vai respondendo, mas pensa que ele não quer conhecer eles. E mesmo que seja algo bom fazer isso, eles têm umas personalidades terríveis. E que talvez seja pela forma que foram criados, ou sei lá. Ele coloca a mão na boca enquanto fala pra si mesmo que eles podem ter mudado, mas ele ainda tem muito medo. Ele responde o Evan, falando que em 5 anos. E ele assente. Então o Prata se senta fazendo gracinhas, enquanto pensa que precisa de habilidades para se defender desse mundo maldito de fantasias. E pra sorte dele, não é necessário ter talento para magia nesse mundo, e aquele corpo é perfeito para isso. Mas o Eva corta a presa do Prata, vai perguntar se ele já ouviu falar da Lua Azul. E enquanto gira as esferas de mana por aí, o Prata responde que nunca ouviu falar desse bagulho aí. E o Eva fala que eles estão ganhando fama por eliminar criminosos. No que o Prata apenas responde que então eles estão limpando lixo. E pensa, como nunca ouviu falar neles antes, provavelmente vão sumir em breve. Só que pra infelicidade do Proto, o Evan fala que eles eliminam até mesmo nobres, e por isso achou que ele deveria saber deles. Então o Prata chama por ele, e pede pra que ele uma parte do seu quarto partido daquele dia. E cortando a cena, vemos a Yucha perguntando sobre o relatório semanal. No que a garotinha gato fala que arrancou a cachola de todos os comerciantes de pessoas. Ah, meu Deus, mas o nome é complicado, eu vou chamar só de Hang mesmo. E ela é pecado do orgulho, e a garota de cabelo verde fala que queimou todos eles. E esse é a Ryan, o pecado da ganância. Então o moleque ao fundo fala que também resolveu tudo no sul. Ele destruiu todos os centros que faziam testes em humanos e transformou todos os membros da Avalon em carne moída. E se eu não falei antes, peço desculpas aqui, mas a Avalon é a organização criminosa do irmão mais velho do Prota. E esse é o Radon, um pecado da obsessão. Então a gente já fala que tudo está indo bem de acordo com a vontade da Lua Azul. Eles da Lua Azul vivem pelo bem da Grande Lua. Então Deus fala que pelo visto um problema apareceu. Isso já deixa eu te a pé da vida, porque não tem como o problema aparecer quando tudo está indo de acordo com o plano da Grande Lua. Então Deus explica o que eu havia dito antes, que a Avalon é do irmão do Prota. E enquanto ele estava no sul, ele achou essa ordem dele, onde ele ordenava envenenar a comida do Prota após o Conde de arrasta. E lá na mensagem, a Yucha começa liberando uma imensa assassina que faz o pessoal ali se tremer o suor frio, mas bora pra mesmo time skip. E dessa vez, um de 2 anos. Vamos direto para o enterro do pai do Prota. Nós até pensa que a notícia que estão esperando por aí é de que seu pai faleceu de um ataque do coração. Mas é claro que o real motivo foi por overdose.
E no canto da sala, o Prota escuta seu irmão falando que a Lua Azul atacou mais uma de suas bases e fatiando todos que estavam lá. Mas como o navio mandou nosso herói, ele não sai de lá. Meu irmão vai até ele e pergunta por que ele está preparando tantas malas. Mas o Cidei tá pouco se lascando pra pergunta e só manda ele preparar as malas porque eles vão fugir de lá. E ele planeja ir para o sul de Palatio, na pequena cidade de Rodmil. E enquanto estava lá, o Prota festejou e relaxou com Evan. Mas essa paz só durou 3 dias, porque ele teve que voltar pro velório do seu irmão. Ele fica se perguntando por que ele teve um fim diferente do jogo, já que dessa vez ele foi esfaqueado no coração. E quem será que fez isso? Mas só que quando ele vai perguntar para um dos criados, ele apenas se assusta e pede desculpas por olhar demais pro nosso herói. E o Prota obviamente fica sem entender nada. Até que o Evan vai até ele e pergunta baixinho no ouvido dele se ele já deixou o like no vídeo. Sacanagem, rapaziada. Ele pergunta se foi ele quem desviveu seu próprio irmão. Mas vamos de flashback, onde o Evan questiona se não seria melhor para eles irem para uma cidade grande. Não seria pensa que nem lascando, ele planejou tudo isso antecipadamente junto com o plano de salvar os órfãos. Isso ele para Rodmil, embora súbita, foi planejada, que a cidade não faz parte do enredo original de forma alguma. Então ele pode viver tranquilamente a vida de um nobre vagabundo. Mas como ele não pode falar isso pro Evan, ele apenas diz que tudo tem um motivo. Só que o Evan responde que ele não engana mais. Ele deve estar fazendo isso por tédio. Mas vamos cortar o clima feliz no pro irmão do Prota. Quando ele se questiona se deveria se livrar do seu irmão ou não. E embora fosse o plano original dele, quando o pai deles foi dessa pra uma pior, Prota foi até ele dizendo que queria se retirar silenciosamente de lá, mas de alguma forma ele ainda o irrita. Então ele manda seu servo, chamado Altman, seguir a carruagem do Prota, mas ele apenas pergunta se então é pra levar ele dessa pra uma melhor. E vendo isso, o irmão do Prota fica perplexo, já que ele nunca tinha respondido ele, não importava a ordem. Ele manda o Altman apenas obedecer ele, mas quando ele ia terminar de dar a ordem, ele é atravessado pela espada dele. Enquanto estava empalado, o irmão do Prota apenas pergunta como ele ousa o trair, do que seu algoz apenas responde que é como brincar de guerra. E foi divertido até ali. E vemos que na realidade ele é um membro da Lua Azul. Ele continua, dizendo que eles têm a crença que eles foi passada pela Lua Vermelha. E como membro da Lua Azul, ele é a espada daquele homem. E vive e se move unicamente por ele. Mas quando alguém ameaça a Grande Lua, ele pode agir por conta própria. Ele retira a espada, dizendo que ele estava esperando ele dar a ordem para capotar do Prota. Mas e pensar que isso demorou 2 anos. O irmão do Prota fala que seus subordinados não o deixarão em paz. E o Hidan apenas manda ele não ser tolo, já que devido à sua ordem de se livrar do Prota, a Avalon vai desaparecer desse mundo junto com ele. Realmente foi um fim bem triste, já que a Grande Lua até mesmo deu uma chance para ele. Que cena, meus amigos, que cena! Mas vamos para Rodmil antes do Prota receber a notícia. E nossa, até fala que acorda quando ele quer e come o que ele quiser. Aí ele pode viver como um verdadeiro nobre. Mas alegria de pobre lhe dá pouco, já que o Evan já chega lá com a carta pro Prota. E a gente já sabe que nessa carta provavelmente fala que o Léo foi de base. E depois de um capítulo inteiro, voltamos para o funeral, onde Prota se pergunta que reação é aquela dos criados. Então uma pergunta baixinho para ele quando ele se tornou o líder das sombras. Isso anda em um canto chorando, Prota pergunta se ele pode saber o motivo dele estar sendo tratado como vilão. E Eva explica que ele é o único que se beneficia com a situação. Além disso, Léo foi churrascado logo após ele ter saído da casa principal. E isso por si só já é o álibi perfeito. E mesmo com o Prota perdendo a alma cada vez mais, ele continua e fala que agora que a Avalon se foi, nada mais vai atrapalhar ele. Então isso significa que agora ele é o líder das sombras do condado e mandou capotar em seu irmão. O Prota fala que esse maldito tá se divertindo com isso. Ele tem titã roupa de um lugar misterioso pra vestir. Mas ele começa a pensar que ninguém nesse mundo ainda tem um poder para assumir como chefão do crime num instante. Então você daí pergunta para o Evan se a Lua Azul tem algo a ver com isso. Porque ele responde que, de acordo com as informações, eles não estão envolvidos, já que eles sempre deixam uma marca no chão ao invés de um corpo. Além disso, todos os membros da Avalon foram fatiados com espadas. Se terminou todo, o Prota fala que então é por isso que todos acham que foi ele quem fez isso. Mas ele pensa que a Lua Azul não apareceu nenhuma vez sequer no jogo. E não eles devem ter sido extintos do mapa antes do começo do jogo. Logo, eles não devem ter força para fazer isso. Mas já com a Lua Azul, a útil pergunta se eles deixaram algum traço. No que a Ryan fala que nada foi deixado para trás. Frank fala que no caso dela é o mesmo. Ela não deixou nada além dos corpos. Então o Deus chega lá, falando que voltou. E 486 soldados da Avalon foram eliminados. E cara, pega esse aqui nele. E o Radan fala que cortou eles ao meio também. E a Yutia fala que ótimo, isso é perfeito. E foi assim que Avalon, uma organização que dominou o reino de Esteira, virou poeira. E tudo isso em apenas 5 dias. Então o Radan fala que não acha que a limpeza foi perfeita. E a Yutia pergunta o que ele quer dizer. Então ele mostra um envelope pra ela, dizendo que encontrou isso com os nomes conectados com a Avalon. E o Ducado de Altia tem uma conexão bem profunda. E a Yutia, lendo isso, já faz uma cara nada agradável e fala que ele já sabe o que ela vai dizer. E todo mundo ali já fica em pose e o Radan fala que vai cuidar disso bem silenciosamente.
E aí eu te pergunto pra Ryan se a informação é confiável. Ela responde que sim, e que esse assunto está sendo tratado separadamente da Lua Azul. E Deus fala que todas as guildas agem iguais. Então Deus fala que todas as guildas agem iguais. E ele chamou aquilo de espada do inferno, feita pelo mestre espadachim. Que Ryan pergunta se deve continuar acompanhando os movimentos deles. E eu te falo que sim, e que aquilo não deve chegar nos ouvidos daquela pessoa. E acho que ela tá falando do Piotr, porque o Deus já fala sobre a ameaça que o Piotr recebeu. E ela já grita que aquilo não foi uma ordem, eles são espadas. Um espada não pensa por si mesmo. A Lua Azul deve se mover apenas com ordens. E é bom eles se lembrarem daquilo, eles sabem de tudo. Então eles nunca devem desapontar. Então Deus fala que não entende por que alguém tão impressionante como a Yucha sente ansiedade apenas porque ela tem medo de ser descoberta. Mas como ele não é atalho de falar isso, ele apenas fala que entendeu. E quando na cena, o Piotr fala que não aguenta mais. Já que depois do funeral tinha um mês de papelada atrasada e ele tava super ocupado. E em lágrimas ele chora e fala que quer sair, quer comer. E será que os amigos não fazem isso? E mesmo que ele tenha feito inimigos, a morte do Léo era pra ser daqui a 6 anos. Mas como o padrão das mortes do jogo mudou, toda a papelada caiu em cima do herdeiro. Então um monte de nego entra na sala. Então você se questiona por que todo mundo está trabalhando tanto. Já que quando o Conde estava ali, eles costumavam vagabundear ao máximo. E vendo o Prada com essa aura assassina, os caras se perguntam se ele tá bravo. Eu tô falando que eles têm que trabalhar duro porque ele não quer morrer. Então o Prada pensa que provavelmente eles estão trabalhando tanto assim porque eles acham que se eles não derem duro, as cabeças deles vão rolar. Então o Prota pensa que gostaria que eles fizessem as coisas sem que ele tenha que interferir. E já à noite o Evan chama o Prota. Será que honestamente ele está surpreso, já que ele vai para um baile? E já chegando no baile, o Prota pensa que só de pisar ali já alcança. Então ele pensa que aquilo é um baile da aristocracia da parte sul do reino. E como ele em breve vai ser um conde, talvez ele deve usar essa chance para ampliar sua rede de contatos. Enquanto se empanturrava todo, o Evan pergunta o que ele está fazendo. Então ele fala para si mesmo que formar contatos com os nobres é algo crucial para um futuro pacífico, mas... Então vemos que geral ele tá correndo do Prota. E quando ele vai cumprimentar alguém, o cara apenas se assusta e sai de lá correndo. E então o Evan pede para que ele não fique chateado. Então o Prota pensa que ele não tá chateado não, já que aquilo era esperado. Então ele se despede do Evan, falando que o vê mais tarde. Então ele pensa que sabe que o desprezam por sua família ser de classe baixa e ainda por cima ser um de trombadinhas. E ao contrário do seu estimado bisavô, a atual família Palácio é cheia de trombadinhas. Mas ele não veio despreparado. Ele vai mostrar a habilidade social que ele tanto andou praticando secretamente. E quando pega uma taça de vinho, ele fala que aquele aroma é único. Especialmente a fragrância é muito distintiva. Mas dá pra perceber que ele não tá fazendo uma cara nem um pouco agradável enquanto fala isso. Então ele dá um sorriso enquanto fala que gostaria de ter umas garrafas em casa. Ele pensa que um pequeno sorriso amigável é uma ferramenta essencial para socializar. E vendo isso, a moça fica totalmente horrorizada. E sai de lá correndo, gritando que vai falar pro pai dela enviar algumas para ele. Então a Prota fala, não, não é isso não. Então ele pensa que não estava esperando por isso. E o pessoal de fundo comenta que ele acabou de forçar ela a enviar um vinho regional de edição limitada. Ele realmente é um mendigo problemático como seus irmãos. Então Eva vai consolar o Piotr dando uns tapinhas nas costas dele, mas ele tá rachando o bico com isso. E totalmente em negação, o Piotr se questiona se ela deve ser apenas uma senhorita tímida. E um pouco mais tarde, o Evan fala que a sua pilha de saques aumentou novamente. E agora ele já tem um cavalo de luxo, um chá especial, metal artesanal de Vilande e um vinho especial. E realmente é uma lista e tanto. E perdendo sua alma aos cantos, o Piotr fala que até estudou vinhos. Então ele pensa que a família Palácio se tornou mais famosa do que ele pensava. E devido aos rumores sobre ele, todo mundo parece o evitar. E pelo visto, sua vida social já era. Então ele se questiona se não parece que eles ficaram ainda mais longe dessa vez. Então ele sai de lá, falando pro Evan que vai tomar um ar. Mas enquanto ele sai, vemos que uma bela dama ruiva observa ele. Mas lá fora, ele se questiona onde tudo foi dado errado. Então alguém vai até ele pedindo licença e perguntando se ele poderia lhe dar um momento. Então o Piotr pensa que alguém conversou comigo finalmente. E quem poderia ser essa? Mas quando ele se vira, ele não vê ninguém. Até que ele olha pra baixo com a garota falando que ela é a Lória, a filha do Duque Altia. E ouvindo o sobrenome, o Piotr pensa que faz sentido. Então ele responde o olá dela. Ele explica que a família Alt é uma das principais famílias que jogam nas sombras. Eles são conhecidos como os encrenqueiros do norte. Então ele fala pra si mesmo que não tem como alguém como ela ser normal. Então ele se questiona por que não consegue se lembrar dela no jogo. Na realidade, ele fala que não acha que... Na realidade, ele acha que ela não aparece no jogo.
Então ela diz que vai ser direta, e já pede a força do Proto emprestada, já que ela vai ser tirada desse mundo à força em breve. Então ela explica o motivo disso. Então o Proto explica por cima da explicação dela, que ela foi protegida como filha da amante do seu pai. Então ela fala que suas irmãs mais velhas vão querer levar ela de arrasta. E nossa ideia se questiona assim, então é a queda de duas pessoas. Como ele não consegue se lembrar dela, provavelmente ela já foi de arrasta antes do jogo começar. Então ela continua falando, dizendo que com o poder do Lord Alan, mas antes dela terminar a frase, o Proto fala que terá que recusar. Então ela tenta convencê-la mais uma vez, dizendo que não está pedindo isso por caridade, que se ele a salvar, ela vai dar metade de sua fortuna para ele. Mas o Proto não quer saber disso, e apenas começa a sair de lá, enquanto pensa que nem mesmo consegue garantir sua própria segurança, quem dirá a dela. Mesmo que ele quisesse ajudar, ele não é a pessoa que os rumores dizem. Quando olhando para trás, vendo que era como ele dá um longo suspiro. E fala que mesmo assim ele deseja toda a sorte do mundo pra ela. Então ele pensa que espera que ela ache um aliado forte. E voltando para o baile, vemos duas pessoas, onde uma delas fala que pelo visto Alt se aproximou da grande lua. E será que ele deveria mostrar a ela o gentil desejo da lua vermelha? E vemos que quem está lá são a Ryan e o Deus. Então a Ryan responde, falando que não precisa, já que está tudo bem. Já que de acordo com a informação, ela é a única Altia que não está conectada com a Avalon. Então é onde que não faz parte da missão do Raiden. Então Deus fala que ele simplifica as coisas, já que logo o resto dos Altias não estarão mais ali para contar histórias. Então a Ryan afirma, eles vão prosseguir de acordo com a ordem da Lua Vermelha. Eles vão garantir o bloqueio da informação e garantir que ela não chegue até o Prota. E um pouco mais tarde, o Prota pensa que pelo visto ele tem uma barreira que repele as pessoas. Até que aquela mesma ruivona de antes chega até ele dando um olá para o Prota. Ele responde o olá com essa cara de morto de sempre dele. Talvez dessa vez eu possa socializar como um nobre. Mas vendo quem é, o Prota pensa que lascou, já que ela é mais um personagem sombrio do mundo de psicodélia. Enquanto ela sorri, ele continua o pensamento, dizendo pra si mesmo que é claro, não tem como alguém se aproximar dele primeiro, a não ser que a pessoa esteja com problemas. Então ele dá suas saudações a senhorita Zenônia, e ela pergunta se ele a conhece. Mas você fala que é claro, já que ela é bem famosa em certas coisas. Que no reino de Astélia tem 3 grandes famílias que comandam o submundo. Eles têm os Altios no norte, os Palátios no leste e os Zenônias, os Trombadinhos do oeste. E em uma pose muito gasosa, ela se questiona se realmente é tão famosa assim. Então o Prota fala que é aquela filha mais velha do Conde Zenônia, a Kalia. Palat e Altia comandam uma gangue, então Zenônia é mais como um sindicato criminal. Então ele pensa que o que ele precisa na realidade são conexões para manter uma vida tranquila. E pelo bem da sua vida fácil, ele não pode se envolver com esse pessoalzinho aí não. E não se curva, falando que a senhorita Zenônia está maravilhosa. Então ela agradece o elogio e abre um sorriso sinistro, falando que gostaria de conversar mais com ele. Então a Sarah responde que adoraria, mas tem muitos olhos neles. E enquanto fala isso, ele pensa, por favor, só me deixe em paz, mulher. E vendo essa reação do Prota, a Kalia fala que ele é igualzinho aos rumores. Ela está ansiosa para vê-lo novamente. E enquanto ela sai de lá, o Prota se questiona o que era pra isso significar. E lá em cima, vemos a Ryan falando que a informação está sendo muito bem contida. Então Deus fala que, independente disso, eles têm mais um problema, já que aquilo ainda está de olho na Grande Lua. E vemos que pelo visto é uma pessoa que está seguindo o Prota. Então Arne fala que pelo visto eles estão sendo seguidos. E como eles não têm novas ordens, é apenas para ele ficar de olho e eliminar aqueles que interromperem. E em outro dia, o Evan pergunta para o Alan se ele tem certeza que é ali. E se é aquele realmente o desfiladeiro que eles estão procurando. Vemos que é um labirinto repleto de pedras enormes, cheias de musgo. E o Evan fala que mesmo sendo meio-dia, ainda tá escuro pra caramba lá dentro. Então Evan pensa que finalmente achou seu real objetivo. Então Evan fala que se estiver vazio de novo, ele vai acabar chorando. Então ela responde que daquela vez é o certo. Enquanto pensa que no jogo era fácil de achar. E na realidade, a razão pela qual ele foi até o sul foi por causa do labirinto que tem ali. Vemos que aquele é o labirinto dos sussurros. E se ele resolver os enigmas das 8 salas, ele vai receber um artefato poderoso como recompensa. E se achando um pouquinho, ele fala que memorizou todas as rodas enquanto jogava o jogo. E de frente para uma grande porta, ele fala que ver a entrada do labirinto assim na vida real é diferente. Mas o que ele já tenha vindo ali inúmeras vezes. Ah, Prota, é sério? É sério? É sério isso? Então Evan fala que dentro do desfiladeiro parece ser artificial, como se alguém tivesse construído aquilo. Então ele questiona o Prota como ele sabia daquele local. Então você fala que foi ali algumas vezes. Então Evan questiona como assim ele já foi ali antes. Então você pensa que acabou falando muito. Então ele fala pro Evan que tá só zoando, que ele tem seus métodos. Então Evan manda ele apenas não brincar com a expressão daquelas. E dentro do local vemos um monte de demônios sendo esmagados por uma mão gigante de pedra. Então Evan fala que se ele fizer o enigma errado, eles vão acabar sendo esmagados sem dó nem piedade. Então ela começa a resolver o enigma. E enquanto isso, Evan questiona como que o jovem mestre fica tão calmo naquelas situações.
Ele já trabalhando junto por 4 anos e ainda assim ele não entende ele. É que seus mísseis não têm padrões. Um olha ele mira de uma gangue de criminosos, outro olha pra salvar órfãos. E tudo que é de bom e ruim ao mesmo tempo. Ele mal saiu da mansão e já parece saber tudo sobre aquele local. Então o Alan fala que conseguiu, mas que abriu apenas um caminho. Mas a gente volta pra brisa do Evan. Quando ele fala que mesmo assim, a razão pela qual ele segue aquele jovem mestre esquisito é bem simples. Tudo que ele faz de alguma forma dá muito certo. Mas o que será que ele tá planejando dessa vez? E depois de um bom tempo, o Alan pensa que finalmente a porta abriu. E que de tanto tentar, ele achou que ia vomitar. Ele sabia que aquilo era cruel, mas ver pessoalmente... Ele quase torceu seu pescoço desviando o olhar. Quando eles entram na sala, vemos que é uma sala gigantesca com um monte de barras de ouro e joias nela. E no centro dela tem uma mesa com um monte de anéis nela. Então o Alan fala que eles vão pegar o anel e sair. E enquanto furta um monte de barra de ouro, Evan fala que aquilo parece ser inútil. Então o Alan fala que levar qualquer outra coisa vai acabar tendo problemas, então é pra ele deixar aquilo ali lá. E quando ele coloca o anel no dedo, ele pensa que finalmente obteve o juramento de restrição. E quando ele sai de lá, ele manda o Evan ficar calmo, já que não vai ter nada perigoso no caminho de volta. E já perto da saída, o Prota pensa que por saber da roda do jogo foi moleza. Mas quando eles estavam quase saindo, o Evan chama o Prota, falando que ele não disse sobre aquilo. E aquelas pedras enormes dentro do desfiladeiro são golems. E tem muitos e muitos e muitos golems lá. Então o Evan pensa que o novo inimigo desconhecido é o pior cenário possível. Mas se ele puder garantir a segurança do jovem mestre, tudo vai ficar bem. Mas enquanto Evan assumir a postura, Gon apenas dá um passo em frente, dizendo que dessa vez ele resolve. Mas o Evan ainda tenta argumentar, falando que não importa o que ele esteja pensando, eles ainda têm que achar uma rota de escape primeiro. E caramba, tem muito golem mesmo, eu achei que tinha pouco, mas tem muito, eles são gigantescos. E enquanto eles iam atacado, o Evan manda o Prota esperar, já que magia de segundo nível não é suficiente. Mas o Prota apenas convoca o juramento da restrição. E vemos que sai a magia esquisita do anel, ganhando todo o tempo do local, dizendo que ele é o grande fragmento que herda a vontade de Inácula. Então a voz manda o Prota falar 2 restrições que possa impor. E eu vendo isso, Alan fica surpreso, já que no jogo aquela parte aparece como uma escolha. Cacete! Que design magnífico desse manhwa. Então o Prota fala que aquela voz é o juramento de restrição. E essa voz quase faz aquele mundo parecer real. Então ele fala a primeira restrição. Ele vai usar os sinais de mão da Babilônia enquanto usa magia. Então ele faz um sinalzinho ali meio esquisito, e a entidade pergunta o que ele deseja com aquilo. E o Prota responde que quer o poder de distorcer as leis do mundo mais um pouco. Então a entidade fala que o desejo está garantido. Então o Prota fala que a segunda restrição vai ser de quando ele usar magia, ele vai usar a língua de Babilônia. Então a entidade pergunta mais uma vez o que ele deseja com aquilo. Então o Prota fala que quer um poder maior para desafiar as leis do mundo. Então ele faz o sinal de mãos do jogo mais uma vez. E a entidade fica em silêncio com aquilo. Então o Prota se questiona do porquê ela está quieta. Será que ele fez alguma coisa de errada? Então ele explica que por escolher a restrição de sinais e línguas, ele pode alcançar o maior poder de ataque mágico. E por ter repetido a gameplay, ele memorizou todas as combinações necessárias no jogo original. E enquanto soa frio com a demora da resposta da entidade, o vulgo Deus apenas fala que aquilo está garantido. E para um humano que lembra dos gestos e mistérios de um Deus abandonado, ele expressa sua imensa gratidão àquele que herdou a vontade. Então Prota se questiona como assim herdou a vontade, o que aquilo significa. Então vemos que o anel saiu do dedo do Prota, e ele fala que pelo visto a restrição foi aplicada. Então voltamos para o Evan falando que magia de segundo nível não vai funcionar. Então o Prota apenas faz um movimento com a mão e invoca uma esfera de energia em sua palma. Então ele explica que a esfera de relâmpago, que deveria parecer brilhante, agora parece lamentável. Não importa o quanto ele treine, esse é seu limite. E enquanto vai circulando a mana, ele fala que é hora de testar o que ele recebeu com o juramento. Então ele começa a invocar a refração. E todo o feitiço dele começa a se espalhar em sua frente. Então ele usa a repulsão. Todos os raios começam a se espalhar pelo campo de batalha. Então ele faz um sinal de mão e gera um imenso clarão. Assim, invocando a luz índigo. E com os sinais dos encantamentos, ele cria uma esfera de energia gigante com diversos raios circulando o campo. Então ele invoca a linha de refração. E ao invocar ela, ele começa a fazer os sinais de mãos. E ao final delas, ele invoca um imenso raio de sua mão. E joga ele pra cima de todos os golems do campo de batalha, atingindo todos de uma única vez. Rapaziada, não sobrou nada, vira todo mundo poeira. Então é uma pergunta, que carambas foi aquilo? Ele pergunta pro Alan se ele estava escondendo a sua força. O que Alan fala que jamais faria isso. Então o Alan fala que nunca viu nada assim, mesmo em 15 anos como mercenário. Ele questiona se o Alan realmente está no segundo círculo. O que Alan responde que sim. Mas por isso ele fala que nem mesmo ele está entendendo aquilo, já que no jogo não era assim.
já que no sistema de lutas, baseado em turnos de psicodélia, a magia podia ser lançada a cada turno pelo uso de encantamentos ou sinais. E dessa vez ele usou a magia Raio em Cadeia, com 4 encantamentos e sinais de mãos, num total de 5 turnos. Em resumo, ele basicamente fez um feitiço poderosíssimo de trovão. Mas em adição a esse enorme poder, devido às suas restrições, ele tem que usar os sinais e encantamentos para qualquer magia. E por isso a magia ficou mais forte. Mas mesmo assim, dar hit kill no segundo ciclo ainda é muito absurdo. E quando eles saem de lá, o Evan se senta em uma pedra quando fala que isso é mais cansativo que lutar. Ele pergunta pro Prota quem no mundo criou aquele lugar infernal. E se questionando sobre isso, o Prota fala pra si mesmo que o labirinto do sussurro tinha um nome diferente anteriormente. E o local e o tutorial foram postados no site da comunidade. Eventualmente, ele começou a ser chamado de Labirinto de Palaon. Então ele fala pro Evan que um cara chamado Palaon que fez. Então o Evan apenas questiona o que ele acabou de dizer. E assustado que vai ter que voltar a trabalhar, o Evan fala que o jovem mestre é muito diligente. Enquanto ele carregava o mini cadáver do Evan, que se ele escolher um sinal de mão que combina com o atributo do feitiço, seu poder aumenta. E se ele escolher o encantamento certo, suas propriedades serão aprimoradas. É assim que deveria funcionar a mecânica do jogo. É diferente do jogo, onde os visuais ficam os mesmos e apenas números aumentam. E se ele escolher o encantamento certo, suas propriedades serão aprimoradas. Ou pelo menos é assim que funciona a mecânica do jogo. Mas diferente do jogo, onde os visuais ficam os mesmos e apenas os números mudam. Dessa vez ele percebeu que o feitiço muda de formato com cada encantamento, e que mesmo que sua reserva de mana seja medíocre, talvez ele possa ver essas mudanças por ser muito bom controlando a mana. Ele fala que vai testar quando recuperar sua mana. E independente de tudo, isso ainda deu um alívio a ele. E em um canto afastado da floresta, vemos a Ryan observando o Prota. E vendo que ele já chegou a seus cavalos, ela sai de lá, e para em frente à entrada do labirinto. E falar que aquela é a era dos deuses esquecidos de fora. E falar que aquelas são as escrituras do Império Analef. E vemos uma escritura que fala: pelo meu amigo que deve ter sido deixado sozinho pelo covarde Palaon. E enquanto toca nas escrituras, aquele que parou a invasão das coisas escuras, enquanto foi vitorioso contra ele e a Kulaka, cujo quem comia corações de civis, foi o grandiosíssimo Imperador Brilhante, Palaon. Então ele explica que obteve todo esse conhecimento, pois nasceu com a biblioteca ancestral depois de ter sido convocada para uma missão maior. Então ela se lembra do Prota falando que quem fez aquele labirinto foi um cara chamado Palaon. Então ela pensa que sabia que ele era especial porque a Rainha Sangrenta seguia ele. Aquilo que o Prota pegou foi algo que apenas uma pessoa poderia pegar na história. Mas ela não esperava que a Grande Lua fosse amiga de Palaon. E cada vez mais os mal entendidos do Prota vão aumentando cada vez mais. Já acham que ele é um criminoso, que ele é amigo do Palaon, que ele é zica pra caramba. Daqui a pouco o Pratinho vai virar um deus sem nem mesmo ele saber. Então ela fala que mesmo sendo amigo de Palaon, a frase que ele sussurrou nem mesmo existe na biblioteca ancestral. Então ela se questiona quem de verdade é o Prota. E saindo de lá, ela fala que a Lua Vermelha estava certa. Terra Vermelhinha, ela fala que está envergonhada de seguir a ordens tão cegamente. Mas ela logo muda de expressão, perguntando o que ele faz ali. E vemos que é o Deus, então ela pergunta se ele veio juntar informações. Nunca ele responde que não, e que na verdade veio anunciar que o escuro está morto, e sua cabeça foi torcida no meio do ar. Então ele fala que tem que relatar isso para a Lua Vermelha. Então ambos saem de lá. E em outro local, mais especificamente no condado de Zenonia, ela fala que não era apenas um rumor, já que pela cara do Prota ele realmente é frio e calculista. E seus olhos eram quase como um abismo. E ela se questiona sobre ele ter chamado ela de famosa. Fala que sim, o condado Zenonia realmente é forte e famoso. Porém ele a chamou de famosa mesmo que ela não participe dos eventos sociais. Então ela pergunta para o seu pai se não é fascinante, já que mesmo ele sendo o conde, quem o controla é ela. Então ela fala que ninguém sabia que ela fez seu próprio pai de marionete para que ela pudesse liderar a casa. Então como é que o Prota descobriu? Então ela se lembra do baile, onde o Prota falava que tinha muitas pessoas olhando para eles agora. E ela fala que ele até mesmo percebeu que ela estava de olho nele. E pelo visto aquele carinha lá que pelo visto Deus eliminou era subordinado da gasosa. E pelo visto ele realmente era subordinado dela. Porque simplesmente um servo chega chamando ela, falando que ela deveria verificar seu quarto. E quando ela vai olhar, tem simplesmente um corpo totalmente amassado lá.
E então o Sr. fala que julgando por como seu selo não foi ativado, ele não revelou nenhum segredo. Então ela comenta que pelo visto o culpado trouxe isso para o seu quarto de propósito. Então ela dá um sorrisinho enquanto se pergunta como que o Prota descobriu. E ainda fala que ele viu sua maior fraqueza no momento em que se encontraram. Meu Deus, o artista deveria gastar umas 5 horas cada vez que desenha ela com essa cobra atrás. E no ducado de Altia, a garota que pediu ajuda pro Prota fala que é como esperado, ele não é alguém normal. E aquele figurão do submundo tem os mesmos olhos que seu pai. E se lembrando do encontro deles, ela pensa que aquele é o tipo de pessoa que não se deve ser inimiga. E ele até mesmo era sua última esperança. Mas obviamente ele não aceitaria um acordo que resultaria em perdas. Até porque tudo que era de sua posse foi tomado por seus irmãos. E vemos a árvore genealógica dela, que eu nem vou falar porque, como vocês já sabem, todo mundo foi de Vasco. Então ela pensa que não tem nada. Mas de frente à sua casa, ela pensa que sobreviveu até agora utilizando a piedade de seu pai. E agora ela não sabe mais o que fazer. Mas quando ela entra na casa, alguém chama por ela. E vemos que são duas empregadas, chamadas Pirene e Kelly. E as empregadas vão correndo até ela, falando que os jovens mestres levaram a si mesmo de arrasta. Se é que vocês me entendem, né? Isso é, basicamente. Ela fica em choque, porque aqueles que mataram sua família cometeram autobascamento. E aquilo não faz nenhum sentido. Então ela pergunta como estão seus outros irmãos. E do outro lado da casa, vemos que eles empalaram um ao outro. E vai nessa cena, ela pergunta que caramba é isso. E no topo da casa dela, vemos o Raiden saindo de lá sorrindo, enquanto fala que os alvos foram eliminados com sucesso. E dentro da casa, vemos a Larissa lembrando que o Prata havia dito para ela, de que coisas boas podem acontecer. E ela pensa que quem realmente está no controle da mansão do Conde, quem escondeu suas garras e esperou o momento certo, é o protagonista, e foi isso que ele quis dizer para ela. E assim como ele, ela se tornou a única sucessora da família. E de joelhos no chão, ela se pergunta com que tipo de demônio ela fez um pacto. Mas então ela fala pra si mesma que não pode dar pra trás agora e nem deveria pensar nisso. Então ela se questiona o que acontece com aqueles que o traem. E que existem muitas possibilidades acerca disso. Mas ela irá andar no caminho que ela mesma escolheu. E 2 meses depois, vemos um cara falando que está na casa do Prota por ordens do Duque Altia. E a pessoa se pergunta, como assim o Duque de Altia? E abrindo o presente, o Evan fala que é uma garrafa de vinho de Cernance. Ele escutou que apenas uma garrafa custava milhares de ouros, e nunca pensou que veria uma pessoalmente. E vendo o bilhetinho, o Prata fala que pelo visto, quem mandou foi a mais jovem dos Altias, a Lória. E dando o bilhetinho, o Prata pensa que pelo visto, quem mandou não foi o Duque, sim a Lória. Ele se questiona do porquê recebeu aquilo. Então ele pergunta pro empregado se ele tem certeza que é pra ele. O empregado responde que sim, que o próprio Duque providenciou para ele e ordenou a entregar. Então Prata pergunta, como assim o Duque? E em sua cabeça ele pensa que isso significa que a mais jovem da família Altia se tornou a duquesa. E com a Lore, ela fala que 2 meses se passaram num piscar de olhos. E após o funeral do seu pai, que morreu por estar doente, ela se tornou a duquesa após a cerimônia. E se levantando, ela fala que nem podia entrar nesse escritório. Então ela pensa que a morte de seus irmãos aconteceu de forma tão repentina. Mas ela não era nem um pouco suspeita por ter o álibi do baile. E naquele tempo, sua organização secreta foi eliminada pelos seus irmãos. E quando ela retornou à mansão, ela estava sem poder algum. E voltando pra ela fala que percebeu depois que era bem surpreendente, e pensar que o Piotr usaria dessa situação para ganhar vantagem. E ele até mesmo recusou de uma forma que nem parecia estar se importando, mas ele fez uma limpeza por trás dos panos perfeitamente. Então ela se questiona quão longe ele previu o futuro. E ela até mesmo nem contou do funeral do seu pai para não irritar ele. E andando pelos corredores, ela pensa que ele deve ter ajudado porque precisa de Altia para alguma parte de seu plano. E embora ela tenha conseguido juntar todas as organizações subordinadas de Altia, ainda não é o suficiente para igualar o poder do Prota. Isso significa que ele quer algo dela. E ela pensa sobre a casa do Prota, que é uma figura importante do submundo que teve sua ascensão com seus negócios. E ela tem certeza que se for algo que ele não tem, que a família Altia tem, com certeza é a capacidade de manipular o cenário político a partir das sombras. E após esse pensamento, enquanto leva um retrato na parede, ela fala que por hora ela tem que focar no que deve fazer, já que logo o figurão vai contatar ela. E enquanto sorri, ela fala que espera que ele tenha gostado do seu presente. E cai mais uma na linha do Prata. E voltando pro Prata recebendo vinho, o empregado fala que será partindo então. Ela se daí pensa que ela escapou da morte e se tornou uma duquesa. Vendo a cara de tapada que o Prata tá fazendo, Evan se pergunta o que tem de errado com esse maluco. E alguns meses depois, mais ou menos 5 anos após o começo da história original, vemos o Evan chamando o Prata. Mas ele acaba chamando ele de jovem mestre, e questionando pro Prata se deveria chamá-lo de conde agora. Então o Alan fala que a cerimônia não aconteceu ainda, mas ele acha que devem chamar de um ao outro do que já estão acostumados. E em pensamentos, ele fala que nem sonhava em se tornar conde. Mas como ele acabou nessa situaçãozinha agora, ele vai tirar o máximo proveito dela. Então ele vai entregar uma carta da Yutia pro Alan. E nosso protagonista pergunta se ele conseguiu alguma informação de quem vascou o Léo. E o Alan responde que nada de relevante por enquanto.
Mas o Hagrid está investigando, eles vão deixar o tempo falar por si mesmo. E se sentando, Evan pergunta qual é o objetivo do Prota agora. Então Alan pensa que todas as pequenas diferenças em relação ao jogo original devem ser sua culpa. Então nada, porque ele apenas responde o Evan, falando que está se preparando para os eventos inesperados. E sorrindo, o Evan fala que ele respondeu que nem um conde agora. Mas vamos cortar o papinho furado, porque o Prota vai ler a carta. E nela Yutia pergunta como o Alan anda. E como sempre, ela está muito bem, especialmente o Deus. Seu ventriloquismo está no nível de um profissional. Enquanto a Hang, ela adora brincar com seus amigos. E a Ryan fica andando enquanto faz algumas coisas. Já o Raiden tem um hobby envolvido com jardinagem. Então Alan pensa que essa rotina de trocar notícias todo mês já se tornou padrão. E a cada vez aquecia mais o coração. Ele nunca sequer viu eles, mas ele sente que eles estão crescendo muito bem. E pensando nisso, ele não consegue tirar o sorriso do seu rosto. E ele fala pro Evan que agora que ele parou pra pensar os 5 pecados, mas ele acaba se corrigindo, perguntando quantos anos as crianças têm. Então Evan responde que isso foi inesperado, mas fala que eles devem estar prontos para entrar na sociedade agora, já que eles devem estar por volta dessa idade. Então o protagonista começa a imaginar eles se despedindo deles, com eles agradecendo por ter cuidado deles, os 5 grandes pecados. E com essa galinha aí, ele fala pro Evan que é verdade, era de deixar eles irem. Então ela pergunta se é sério, se ele não colocou todos no lugar só por estarem feridos. É que ela responde que não tem razão alguma para aprisioná-los agora, já que eles estão crescidos e é hora de decidirem o que querem para seu futuro. Então ela pensa que cuidou deles o suficiente para não virarem os 5 pecados, então deve estar tudo bem. Ele volta a pensar sobre o psicodélia, falando que cada luta contra um chefe tinha um esboço de seu cenário revelado pela narração. E a Yuchi tinha um talento da crença, Deus tinha um talento da espada, a Ryan tinha um talento para estudar, a Hank tinha um talento para lutar, e por último o Raiden, que tinha um talento para apóstolo. E se esses 5 usarem esses talentos direitinho, eles vão viver mais do que vem. Ele joga um monte de papel na mesa, falando que enquanto eles não saem de lá, ele pode preparar um presente para eles. E um tempinho depois, ele se espreguiça todo, falando que acabou. E com um monte de baba na boca e as cartas em mãos, o Evan fala que já volta. Então o Prota pensa que espera conseguir alguma coisa quando eles ficarem maiores, e que é para as crianças lerem suas cartas e se aventurarem. E com a nossa Yuchi aqui tá maravilhosa, meu Deus! Ela fala que novas ordens chegaram e que dessa vez ele enviou uma carta pra cada um. E caramba, todo mundo já tá crescido pra caçamba. E todo mundo tem uma reação diferente, com o Deus ficando sem nenhuma reação, com a Rang ficando feliz indo pra um lado e pro outro, com o Raiden observando a carta totalmente atônito, e a Ryan totalmente cuidadinha enquanto segura a carta. E a nossa querida deusa Yuchi apenas dando a carta. E também já fala que antes de qualquer coisa eles deveriam ler primeiro, já que as ordens deles são de alto nível. Então Rang pergunta se eles realmente podem ler elas, porque apenas a Yuchi tem permissão para isso. Então Yuchi responde que vendo como ele mandou uma pra cada, significa que ele decidiu que é pra todo mundo ver. Na carta da Rang, o Prota pergunta como que ela anda, que parece que ela tem feito muitos amigos talentosos. E sabe precisar de algo pra ele informar. Então ela se pergunta, ué, isso daqui é uma ordem? E lendo sua carta, a Ryan fala que isso apenas parece uma conversa normal. E vendo isso, a Ryan fica toda felizinha e fala que então bora ler as cartas. E quando cada um lia sua carta, o Deus fala que ele lhe disse para ir a Caliburn, a nação dos cavaleiros. E a Fang foi ordenada a ir para a Colony. E ela reclama porque não gosta de desertos. E por Raiden foi Haxa, a cidade da diversão. Para Ryan foi Labirintia, obviamente a cidade do labirinto. E pra nossa deusa sangrenta, foi o reino sagrado de Rosário. E artista, vai com calma, o editor tem que trabalhar com as 2 mãos, espera. E ela fala que o que devem fazer está escrito nas cartas. E o Deus fala que não sabe o motivo, mas ele mandou ele virar um cavaleiro. E a Rang fala que ele também disse que vai nos patrocinar. E a Ryan complementa, dizendo que ele também falou a localização dos presentes. Cortando toda essa patifaria, o Raiden fala que o que quer que seja, eles vão descobrir quando chegarem lá. E vendo que todos estão bem com isso, a Yuji fala que é ótimo. Mas é pra eles se lembrarem, até que ele diga primeiro, eles nunca devem mencionar o nome da Lua Azul. E 3 meses depois, o Alan fala que, como esperado, não tem nada sobre mudança de magia ou frases. E pelo visto, ele vai ter que ver por conta própria. Então ele fala com Evan, perguntando como está a investigação da morte do Léo. No que Evan responde que a guilda não achou nada ainda. Então o Prota pensa que parece que o efeito borboleta saiu do controle dele. E provavelmente deve ser por causa dos grandes pecados. Já que até a Lora, que não deveria estar nesse mundo, se tornou a duquesa. E acabou expandindo seu poder e influência no submundo de uma forma assustadora. Então o Alan fala que eles vão parar de investigar. E o Evan pergunta se isso é sério. Então o Sawyer pensa que essa é uma situação onde ser ignorante é o melhor a se fazer.
E no jogo não tinha quase nada capaz de escapar da rede de inteligência da guilda de informações. Então é melhor ele não procurar nenhum problema. Já que se a simples preocupação dele com alguma coisa pode levar sua morte, então ele tá de boa. Já que no fim as organizações secretas são assim, eles não vão incomodar se ele não se meter no meio. Até porque ele não tem nenhuma razão para eles atacarem, nenhuma. Então ele fala pro Evan que nesse ritmo não faz sentido continuar. No que ele responde que então vai mandar parar de investigar. Então Evan continua falando, dizendo que tem outras notícias e que aparentemente Deus se tornou um cavaleiro em Caliburn. E que o Prota fala, sério? Bom pra ele. E 6 meses depois, o Evan chega até o Prota, equilibrando um monte de espetinho na mão. Enquanto fala que o Deus fez uma ordem de cavaleiros. O que o Prota pergunta, como assim? Pelo visto ele deve estar no nível especialista ou acima. Então vemos que os níveis são joelho de espada, especialista e mestre da espada. Obrigado, finalmente um rank de poder fácil de lembrar. Ele fala pro Evan que não faz muito tempo desde que ele começou. No que o Evan fala que as pessoas andam falando sobre isso, dizendo que o mundo verá o 15º mestre cavaleiro em menos de 10 anos. E o Alan pergunta se por cavaleiro mestre ele tá falando sobre as espadas de Caliburn. No que o Evan responde que sim, e pelo visto Caliburn deve estar celebrando. E 6 meses depois, um ano se passou desde que ele saiu do orfanato, e no tempo que estava sendo conde, então Evan corta a explicação, dizendo pro Prota que ele tem novas notícias. Ele fala que Deus se tornou a espada de Caliburn, assim tornando ele o 15º mestre cavaleiro. Então ela pergunta como assim, já que apenas mestres das espadas podem se tornar mestres cavaleiros. Então ele explica que o mestre de espada de Psicodélia é um super-humano que foi além da lâmina de Aura, assim desbloqueando uma habilidade única de derivação. Então ela só tem pergunta pro Evan se ele tá querendo dizer que o Deus é um mestre da espada. E o Evan responde que, pra ser mais exato, ele está prestes a se tornar um. E além disso, ele ainda não criou sua derivação. Mas a nação já deu a ele o título de mestre cavaleiro mesmo assim. E ele não apenas ganhou um duelo contra a quarta espada, mas Caliburn também perdeu um cavaleiro para os bárbaros do norte. Mas Caliburn também perdeu um cavaleiro para os bárbaros do norte. Então Evan fala que eles devem estar em guerra faz mais de uma década. No que o Evan fala que a obtenção de mana em seu domínio demora 15 anos, então a derivação deve levar algumas décadas. E a primeira espada Reinhard tinha 32 anos quando se tornou o mais jovem mestre cavaleiro. Então vemos o menu de Psicodélia no episódio 3. Pode pelo visto, o pessoal tem que aceitar o Reinhard na sua party. Pega, quem pegou essa referência aqui é absurda. Então Alan pensa que o Reinhard era muito forte, mesmo com seu talento demorou 20 anos. E agora uma criança sem conhecimento sobre espada se torna um mestre cavaleiro? E se ele está apenas esperando pela derivação, isso significa que ele já ultrapassou o Reinhard como cavaleiro. Então ele fala em voz alta que talvez ele possa se aproveitar dele antes do que ele esperava. Ou não, talvez ele não consiga. Então Evan fala que nem, ele jamais faria isso. E ele pega as cartinhas falando que só recebe as cartas da Yutia. E depois de ter ido ao reino sagrado suas cartas, que ela mandava regularmente, com a notícia dos 5 pecados, parece que mantiveram contato. Então você nem pensa que mesmo sem ter visto sua cara antes, eles poderiam ao menos agradecer pelo presente. E isso tá lhe deixando cada vez mais triste. Então ele dá 2 tapas na cara e fala que eles vão voltar do começo, já que ele já tá feliz que o reino não foi destruído por eles. E contando que eles estejam felizes, ele tá bem. Então vamos para a capital de Caliburn, na área central de Kirtan, na residência de um nobre de alto escalão. E aquela é a mansão onde residem os famosos cavaleiros do eclipse solar. E de frente a uma janela, vemos nosso querido Deus, que tá com uma armadura muito zica. E lá de cima, ele observa uma mulher andando. E quando ela nota o olhar dele, ela cumprimenta ele como irmão. Ele acaba dando um sorriso de volta pra ela. Mas voltando para a expressão depressiva dele, ele pensa que faz um ano inteiro, mas pensar sobre o passado deixa envergonhado. Já que quando ele perdeu tudo para aquelas coisas negras, tudo que havia sobrado pra ele foi uma raiva incontrolável e ódio. E o fato da grande lua ter salvo sua vida não era um bom motivo para jurar sua lealdade para ela, mas por ela ter prometido que ele poderia se vingar, ele seguiu as ordens da Lua Azul. E trabalhar como uma parte da Lua Azul e rendeu muitas situações perigosas e treinos. Entretanto, ele não se importava com seu bem-estar. E por alguns anos, ele realizou missões que seriam fundamentais para ir contra as coisas negras. E logo depois, ele recebeu uma ordem direta. Então vemos na carta que o pirata mandou, ele escreveu que um pequeno hotel localizado no sul de Caliburn, ele deixou um presente para ele lá. Então Deus pensa que ele não se importava com o presente. Mas quando ele chega lá, sua expressão simplesmente trava,
porque naquela carta repentina, o presente da Grande Lua foi a família que ele pensou ter perdido. Então ele abraça a garota enquanto pensa que isso é algo mais precioso que sua vida. E enquanto abraça a garota em lágrimas, ele pensa que isso é algo mais precioso que sua própria vida, já que sua irmã, que ele pensava estar morta, estava viva. Então ele chama pela Cilly, que é o nome dela, e pergunta o que aconteceu. E enquanto ele limpava suas lágrimas, e sentados em uma mesa, ele explica que depois daquelas coisas terem separado eles, naquela escuridão ela teve que esperar pela sua vez por muito tempo. E vemos que ela ficou presa num lugar que parece um centro de escravos. Então ela fala que quando chegou a sua vez, ela foi capaz de escapar com a luz e sobreviver. E alguns anos depois, quando quase foi vendida para um mercador de escravos, um mercenário chamado Evan salvou a vida dela. E depois daquilo, ela recebeu o tratamento do seu benfeitor. E vemos um cartão do Alan, onde ele fala que continuará mandando remédios e ajuda, e que ela será segura sobre o nome de Palatio, e manda ela não se preocupar com seu irmão. Então ela fala que é muito grata por tudo que ele fez. Então ela se pergunta se ele protegeu ela sob o nome de Palatio. Então ele pensa, como assim? Então ele pensa, como que a Grande Lua sabia disso? Já que ele nunca chegou a falar sobre sua família, e apenas Yutia sabia que ele foi pego pelo Cordão Negro. Então como? Como ele sabe de tudo isso? Então ele se lembra da Yutia falando que ele sabe de tudo que acontece no mundo. Então ele pensa que todas as suas dúvidas se juntaram como um quebra-cabeça e desapareceram, já que ele não conseguia entender a ansiedade da Yutia. No entanto, o único tolo era ninguém menos que ele. E agora que ele pensa sobre o que ele disse, ele sabia de tudo e até avisou aquela criança do futuro. Então o irmão do Deus chama ele, e ele apenas acaricia sua cabeça enquanto pensa que sua espada ousou agir por conta própria. Mas ele decidiu ser generoso e misericordioso, e sua cabeça sempre esteve cheia de pensamentos de ódio contra o Cordeiro Negro. Mas independente disso, ele acabou sendo presenteado com um presente de valor inestimável. Então ele volta a se lembrar da Yutia, falando que logo ele vai perceber o motivo pelo qual ela segue aquele homem. Então Deus pensa que ela não é apenas uma fanática e nem estava confiando nele cegamente. Então ele fala para si mesmo que ele tem que retribuir a ele, custe o que custar. E a partir de agora, sua missão é se tornar do ápice de Calibur, num cavaleiro mestre, e criar uma ordem pessoal de cavaleiros com os melhores espadachins. E à noite, um cavaleiro fala que chegou a hora. E enquanto andava calmamente sobre o número dos cavaleiros, Deus pensa que essa expedição vai servir como pontapé inicial para o eclipse solar. E não importa quais dificuldades apareçam, ele está esperando pelo dia a qual ele poderá recompensá-lo de forma satisfatória. Então ele saca a sua espada. E enquanto Deus estava trabalhando, o Piotr estava relaxadaço na sua mansão, falando que aquilo é tão pacífico. Isso é tão em paz porque as crianças estão tão crescidas, e nem se passou tanto tempo, elas já estão voando. E pegando um monte de papel, ele começa a escrever alguma coisa, enquanto se pergunta por que tem que usar letra cursiva. Então ele explica que depois de voltar do labirinto, ele focou em procurar a frase. E depois de escrever um monte, ele fala que o relatório está feito. E o que ele escreveu? Não faço a menor ideia, também deve ser uma coisa sobre a magia dele. Então ele explica que a refração fortalece a imperfeição de um feitiço completo, aumentando sua área de contato. A refração muda a forma, afetando a transição do projétil. E a luz índigo reforça a magia paralela, tipo a magia elétrica. E a linha de refração garante a penetração, resultando num acerto crítico. Então ele fala que com sua mana ele pode usar magia apenas uma vez por dia. E demorou bastante para ele descobrir tudo isso. E pela própria definição desse mundo, os sinais de mão, a língua de Babilônia, foram esquecidas, então não tem informações sobre. E no fim ele teve que se auto-pesquisar. E acabou achando algo que gostava, mesmo tendo aprendido magia apenas para a proteção. E enquanto invoca os raios, ele fala que agora é hora de ver o resultado de 2 meses de pesquisa. Então ele começa a fazer os sinais de mão enquanto invoca seu poder. E pensa, elimine o ponto de foco da esfera de mana, e causa um desequilíbrio para provocar os raios. E enquanto invocava, ele fala que essa magia é fraca e imprestável é a fixação. Então ele invoca uma bola de energia e usa a compressão. E logo em seguida usa colapso. E após isso ele faz mais um sinal de mão, usando um florescimento. Assim invocando um super mega raio que cai do céu. E olha esse raio que sem sacanagem nenhuma deu 5 quadros do capítulo. Ele fala que então pelo visto a ordem dos feitiços realmente importa. E quando ele usou o colapso primeiro, mas antes dele terminar, alguém grita que é impossível. Então vemos que quem gritou isso foi a Kalia, e ela pergunta se aquilo era uma magia originária. E vendo que ela tá ali, o Prata pensa, lascou de vez, por que essa maldita tá aqui? Então o velho que tá do lado dela fala que pra usar a magia originária, pelo menos tem que ser do 7º círculo. Então o Prata começa a se perguntar, magia originária? Eu? E um tempo depois, na sala de recepção do Conde Palatio, a Kalia fala pra si mesma que tem 2 motivos para ir até lá. O primeiro é confirmar as intenções do Conde, já que ele foi um fator determinante para causar um grande dano em Zenônia. E o outro é detectar o nível da organização que o protege, que o permitiu controlar a mansão Palatio. Então ela vê o mago se tremendo todo e pensa que nunca pensou ver esse mago arrogante, cheio de medo.
Chega aquele Elviankel, o mago do quinto círculo, banido da torre mágica por seus experimentos desumanos. Ele pode exterminar toda uma divisão de soldados com facilidade e sempre manteve uma postura arrogante enquanto trabalhava para ela. Mas só de ver aquela situação, ela consegue sentir o medo dele, e ela nunca viu ele assim antes. Então ela se pergunta se aquilo realmente foi uma magia originária. Mas que tá cortando os pensamentos dela, o Prota chega lá perguntando o que traz ela ao seu condado. Então ela pede desculpas pela visita repentina, mas ela estava esperando tanto para encontrá-lo. Então a Sarah fala que não vai culpar ela. Entretanto, eles têm que esclarecer uma coisa. O que ele acabou de fazer não foi uma magia originária. E se eles forem acabar contabilizando suas habilidades, ele estaria no segundo círculo. E o mago ao lado dela não deve ter percebido a ausência de efeito. Ele fala isso enquanto pensa que infelizmente não é uma magia ofensiva e defensiva. Mas pra não perder nem um pouquinho do costume, os dois pensam que o que ele tá querendo dizer é pra eles ficarem calados sobre isso. Então o mago totalmente desesperado fala, isso aí mesmo, eu vi errado, eu vi errado. E a Kalia pensa, esse maldito tá sendo educado por quê? Então o Prota pensa que isso é um alívio e fala que é ótimo, e agora que os mal-entendidos estão resolvidos, eles vão direto ao ponto. Então a Kalia fala que percebeu que deveria visitá-la após concluir seus negócios por perto. Então o Prota pergunta se não tem nenhum motivo em específico, no que ela responde que não. O Prota fala que infelizmente ele tem trabalho pra fazer, então não pode demorar. Então a Kalia fala que compreende e agradece pelo tempo. E como ele está ocupado, ela estaria de partida agora. E enquanto ela sai, o Prota fala pra ela que se ela precisar de alguém para falar, ele recomendaria a Duquesa Altia, já que ele acha que elas se dariam bem. Então ela se despede formalmente do Prota, falando que se ele diz, ela irá visitá-la. E quando a carruagem parte, o Evan pergunta por que Zenônia, uma família arruinada do leste, foi até ali. Só que o Prota responde que não faz a menor ideia, e pensa que isso vai dar um problemão no futuro. Já que se um rumor falso sobre ele utilizar magia originária se espalhar, aqueles que procuram oponentes fortes iriam acabar querendo duelar com ele. E enquanto sai lá de fora, o Prota pensa que esse mundo é perigoso demais e espera que eles tenham entendido o que ele disse. Até porque não tem como ela visitar Altia enquanto competem pelo submundo. E ele apenas recomendou isso porque a única coisa que ele queria é que ela não aparecesse mais lá. E na carruagem, a Kalia fala que aquilo que o Conde Palatio fez. Então o mago interrompe ela, perguntando se aquilo foi mesmo uma magia originária. O que a Kalia responde que não era uma. Então o mago pergunta o porquê daquela reação dele então. Já que a magia originária utiliza de suas próprias leis, mas os princípios absolutos e imutáveis apenas os magos são capazes. Entretanto, o que ele usava era diferente. Ele utilizou do seu olho observador para analisar sua magia. E vendo ele notou que ele estava quebrando os princípios absolutos. E até mesmo consertou o trovão e o moldou e colapsou a lei. Mas ainda fazendo isso, a magia ainda foi materializada. Ele não usou a magia originária nem nada do tipo. O que ele fez foi um milagre impossível. Já que o que ele viu foi um grande deus exterior. Ele coloca as mãos em sua cabeça, enquanto fala que ele tem que parar de pensar nisso, já que um pouco mais pode ser muito perigoso. Já que na sua juventude ele se aprofundou tanto em conhecimentos ancestrais que recebeu elogios pela sua pesquisa sobre magia da esquecida. E com a expressão de completa agonia, ele fala que se ela lhe permite deixar algo claro, tudo que ela tem que fazer agora é não se opor ao Conde Palatio. E com um sorrisinho meio a Kalia fala que então o que ele quer dizer é que ela não deve tentar descobrir as intenções dele. Então ela pensa que ela deve ser apenas uma peça no tabuleiro. E 5 meses depois, por volta de 2 anos depois das crianças terem saído do orfanato, o protagonista chama o Evan e pergunta se tem alguma nova informação. E é melhor ainda se for sobre as crianças. E então Evan fala que não é sobre elas, mas pelo visto o Conde de Zenônia e o Ducado de Altia se aliaram. E depois a pergunta, que? Como assim? As duas maiores casas do submundo se aliaram? E o Evan fala que por ser algo relacionado ao submundo, ninguém de fora sabe sobre, porém ele está certo disso. Então o Prota pensa que lascou, já que ele mandou os pecados para outro caminho, mas agora ele tem que lidar com a aliança de duas gêmeas. Ele se questiona se ela realmente levou o que ele disse a sério. E ele começa a chacoalhar a mão para limpar os pensamentos, enquanto pensa que não, deve ser isso não, deve ser apenas uma aliança temporária. Mas cortando isso, ele fala que porém ele deveria se preparar. Então ele começa a escrever uma carta para a Kalia, escrevendo que pede desculpas e foi curto e grosso. E o motivo daquilo é que ele não é bom com palavras. E ao terminar a carta, ele fala que conta com Eva para entregar ela. Evan fala que enviará isso para ela através de uma guilda mercenária. E lendo alguns papéis, o Prota fala que gostaria de saber como Raiden e a Rang estão. Já que Yuchi não lhe deu muitos detalhes após terem chegado ao seu destino. E tudo que ele espera é que ela não esteja morta no mato, por favorzinho. Já que se ela acha do presente que ele disse na carta, ela deve se tornar o pináculo de todos os lutadores de Baba Yaga. E voltando pro Prota, nos é mostrado um item, a essência da tribo da Juba Dourada, que quando equipada dá 20% a mais de acerto crítico. Se ela tivesse aquilo, não teria caído na corrupção e se tornado um pecado. Ao invés disso, teria se tornado alguém famosa da raça dos lobos. E o que eu acabei de falar é o que diz na descrição do item.
Então você daí pensa que permitiu ela saber a localização dos tesouros escondidos, os quais planeja usar como fundo de emergência. E bem, ela deve ser talentosa para ganhar dinheiro sozinha, então vai ficar tudo bem. E mesmo que ele está falando da Rang, porque ele diz que essa é a nação dos lutadores, onde lá você pode ter o mundo inteiro em suas mãos. A nação do deserto Colony. Então vemos que a Rang está toda gatona na caverna. E ela comemora, falando que a provação finalmente acabou. E vemos que ela está com aquela manopla em mãos. Que ela agradece a grande lua pelo presente. E realmente ela tá maravilhosa, meu Deus do céu. Rapaziada, qual que vocês preferem? Yuchi, a Rang ou Raine? Coloca aí nos comentários. E ela fala que achou que a essência da tribo de Juba Dourada era apenas uma lenda. E pensa que afinal não era um conto de fadas pelo visto. E vemos ela com o pessoal da sua tribo, onde ela pergunta sobre isso. E uma moça mais velha fala que sim, eles da tribo da raça dos lobos são descendentes dos reis de todas as bestas, a tribo da Juba Dourada. E a essência da tribo da Juba Dourada é um item lendário que tem estado conosco por gerações, e ela lhes deu força e autoridade. Então a Rang pensa que o fato que ela obteve a essência e passar por todas as provações, isso sim é verdade. E quem proporcionou isso foi seu benfeitor, a Grande Lua, aquele que lhe salvou da morte como uma cobaia. E até mesmo lhe deu o poder de se vingar do dragão negro que matou seus pais. Invocando o poderzão, ela fala que vai retribuir o favor, já que ela tem certeza que ele não deseja que ela vire uma gladiadora medíocre. E dali pra frente, ela tem que se tornar a mais forte e restaurar sua tribo, e também matar o maldito dragão negro. E saindo da caverna, ela fala que tudo é pela Grande Lua. E dando um sorrisinho totalmente maravilhoso, ela fala que pelo visto é hora de começar. E ela fala que o grande rei das feras da tribo da Juba Dourada irá reaparecer após centenas de anos. E voltando com Prota, o Evan fala que lembrou agora. A grande informações, obteve informações sobre as crianças. Ele queria ter te contado lá no campo de treinamento, mas ele acabou esquecendo. Então ela responde que tá tudo bem e pergunta o que ele descobriu. No que Evan explica que a Rang tem tido um desempenho muito bom na colônia, e até mesmo acabou ganhando um apelido de Relâmpago Dourado. Então Prata pensa, Relâmpago Dourado, tenho certeza que eu já ouvi isso em algum lugar. Então ele fala que de qualquer forma ele fica feliz em saber que ela está bem. E o Evan fala que isso é óbvio, já que você pode ser qualquer coisa se tiver força naquela terra. Então ela pergunta quanto a Raiden, já que ele não teve notícias dele depois que ele disse que estava aprendendo a trabalhar em Raxas. Então ela explica que há algumas informações sobre ele, mas eles estão no processo de verificar a veracidade. Então Alan fala que está tudo bem, e chama a atenção do Evan, falando que a propósito, ele não deveria estar ocupado? Evan é muito vagabundo, parece o editor desse canal. Então Evan fala, perdão? Então Evan pergunta assim, Jovem Messi, por que você tá me olhando assim de repente? Eu fiz tudo o que você me mandou. E o Alan fala que ele tem que se preparar, já que leva pelo menos um mês para chegar à Torre Mágica. E se levantando da cadeira, o Evan fala, que? Torre Mágica? Eu nunca nem ouvi falar de nada disso. E o Alan pergunta se ele não mencionou antes. E eu falo que, relaxa, eu tô acostumado com isso daí já. Então o Alan fala que então está tudo bem. E pergunta pro Evan se a propósito ele não deveria deixar o like no vídeo, molecada. Rapaziadinha do mal, mais uma vez, dando um trabalho do caramba pra produzir esses vídeos aqui. Gravando num calor de 50 graus, sem nenhuma refrigeração. O editor desse canal tá se matando de trabalhar também. Rapaziada, então deixa o like, se inscreve. Se você quiser parte 2, comenta aqui embaixo. Se esse vídeo tiver 500 likes, tem 500 likes, eu trago a parte 2 com mais 1 hora de duração. Então é isso aí, rapaziada do mal. Valeu, fui!